que é a ansiedade? A ansiedade, ela é como se fosse o sistema de alarme do nosso cérebro. Toda vez e cada vez que a amígdala, ela capta um perigo ou uma ameaça, ela acaba disparando o nosso sistema de alarme interno, que é a ansiedade. A amígdala, ela é como se fosse, por exemplo, um guarda da tua mente, que fica ali só, por exemplo, filtrando as informações que ele recebe dos nossos sentidos, da visão, da audição, do tato, olfato, e ela fica muitas vezes classificando: isso daqui é uma ameaça, isso daqui não é uma ameaça, isso daqui é um perigo, isso daqui não é um perigo. E quando a amígdala dispara, ela gera as reações que nós chamamos de reações de luta e fuga no nosso organismo. Quais que são os principais sintomas da ansiedade? Primeiro, você vai ter um aumento do teu batimento cardíaco, né? O teu coração ele começa a ficar mais acelerado. Às vezes nós brincamos que ele parece como se fosse uma batedeira no peito. Aumentou o batimento cardíaco, naturalmente, a gente também vai ter um aumento na pressão sanguínea da pessoa. A pressão ela sobe lá em cima. Aumenta a pressão, também muitas vezes aumenta a temperatura do organismo. Muitas vezes a pessoa ela começa a suar, aumenta a transpiração. A minha respiração ela começa a ficar mais rápida e mais curta. E muitas vezes a pessoa ela pode começar a experimentar uma certa sensação de sufocação ou de falta de ar. Aí muitas vezes então também o organismo ele começa a liberar a adrenalina e depois de um certo tempo ali também o cortisol e algumas pessoas elas podem, por exemplo, sentir tremores, e até muitas vezes, dependendo do nível da falta de oxigenação, da dificuldade da respiração, a pessoa ela pode até ter uma sensação de desmaio, tontura, vertigem ou sensação de desmaio. Muitas pessoas experimentam geralmente uma sensação de frio na barriga, ou como se fosse um embrulho no estômago. Essa sensação muitas vezes de frio, ela acontece porque literalmente o nosso organismo ele precisa remover grande parte do fluxo sanguíneo do tronco e passar para as extremidades, porque se eu precisar lutar ou correr contra um perigo, eu preciso ter força, eu preciso ter energia. A ansiedade, ela é o nosso corpo gerando energia para poder sobreviver, para poder enfrentar o perigo. O que muitas vezes acontece hoje em dia é que as pessoas, por exemplo, a ansiedade ela gera todo esse esforço, toda essa energia, mas as pessoas muitas vezes, diferente dos nossos antepassados, as pessoas elas muitas vezes elas não gastam essa energia, elas não descarregam essa energia. E toda essa química ruim que o organismo ele gerou para manter esse nível de funcionamento um pouco mais acelerado do meu corpo, ela fica ali e muitas vezes, só que o sistema nervoso ele não é feito, por exemplo, para poder ficar funcionando nesse nível acelerado o tempo inteiro. Nosso sistema nervoso ele é feito para ficar dentro desse estado por algum tempo, e quando esse excesso de energia ele se torna demais, quando essa energia se torna demais, o organismo ele precisa descarregar. E daí ele descarrega como? Como se fosse, por exemplo, a crise de pânico. A crise de pânico, a pessoa ela pega toda a ansiedade e o estresse das últimas semanas que ela viveu ou que o organismo ele absorveu e que ela não conseguiu descarregar porque ela não chorou, ou porque daqui a pouco, por exemplo, porque ela não conseguiu se exercitar. A gente brinca muitas vezes que o homem das cavernas, quando ele via a cobra, ou quando ele via, por exemplo, o tigre, quando ele via o urso, ele ia lá e ele matava o urso, ou corria do urso, e aí ele gastava aquela energia. O ser humano
moderno, muitas vezes ele fica ansioso e ele vai assistir televisão, ou ele vai dar uma olhada nas redes sociais. E toda aquela energia, aquela química, ela permanece ali no sistema nervoso e ela acaba não sendo descarregada. A crise de ansiedade é quando você descarrega toda a ansiedade dos últimos meses ou dos últimos dias de uma vez só. E daí o meu batimento cardíaco ele sobe lá em cima, né? Eu tenho a sensação de falta de ar, sufocação, eu acho que eu vou morrer, eu começo a tremer, e muitas vezes algumas pessoas em casos extremos de ansiedade, elas podem até inclusive vomitar ou elas podem até inclusive ter muita dor de barriga, dependendo como a pessoa ela pode ter espasmos, né? Tensão muscular, geralmente na região também do pescoço ou até mesmo dores de cabeça, dores crônicas de cabeça, porque a tensão muscular ela acaba muitas vezes até inclusive, por exemplo, pressionando o crânio, e isso faz com que a pessoa ela sinta mais tensão ou ela acabe ela acaba intensificando as dores. Então a ansiedade na verdade ela é toda uma resposta do organismo ao ambiente. Só que muitas vezes, por exemplo, os nossos medos hoje em dia, eles são medos entre aspas imaginários. Não são um tigre de verdade, são muitas vezes um tigre de papel. E que daí o meu corpo percebe que, né, a minha amígdala, eu vejo que tem o mesmo tamanho ou o mesmo formato de um tigre de verdade, mas ele é só um tigre de papel, né? Por exemplo, se alguém demorar para me responder no Facebook, não significa que eu vou morrer a respeito. E muitas vezes a nossa interpretação a respeito das situações ou dos fatos é que acaba muitas vezes provocando a ansiedade. Felizmente, existem uma série de estratégias que inclusive hoje a psicologia e a neurociência elas trazem que auxiliam, por exemplo, você a regular as emoções e poder estabilizar a ansiedade, para que o sistema de alarme ele não dispare, por exemplo, a todo momento, ou ele não dispare por causa de um tigre de papel. Se você quiser saber mais sobre isso, entra em contato comigo.